Olá, graça eterna, paz eterna, igreja escolhida, igreja comprada por Jesus Cristo, igreja comprada por bom preço, igreja de Cristo, igreja santa, pastor da fé Elias Santos, com mais uma ministração de esperança, uma ministração boas novas, uma ministração para a igreja de Cristo. Amados, queridos santos de Deus, vamos estar ministrando Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Vamos orar, vamos falar com Deus, amém? Não pela palavra, porque a palavra ela é santa, a palavra é a palavra de Jesus Cristo. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vou orar para que Deus venha me usar, para que eu venha estar sabendo me expressar para a igreja de Cristo. Porque de mim eu não tenho nada se o Espírito de Deus, se o próprio Deus não me der. Amém? Então vamos orar. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Senhor, me usa neste momento, pois irei usar a Tua palavra. Me usa para a Tua igreja santa, a Tua igreja escolhida antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz. Pai amado, Pai santo, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, amados? Então nós vamos estar ministrando aqui a respeito de Lucas capítulo 10, versículo 25. Estarei ministrando, as minhas ministrações são para a igreja. Pastor, eu sou ministra para as paredes, para o concreto, para o mármore. Não. A igreja é o povo de Deus reunido, é os filhos reunidos. A casa é uma congregação, é o local de nós congregarmos, local de nós nos reunirmos, como a palavra de Deus ela é bem clara, né? Nós temos que nos reunir, porque nós estamos ainda neste corpo. A reunião, o local de se reunir, é para ouvirmos a palavra. Mas, pastor, se a palavra vai fazer o quê? A palavra vai fortalecer. A palavra vai fortalecer. É uma comunidade. O salmista diz, ó, quão bom e quão suave é. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E como é essa união? É no corpo de Cristo. Aqueles que estão fracos, espiritualmente nós estamos perfeitos. O Espírito que está em nós é perfeito, é o Espírito de Deus. Mas nós estamos ainda neste corpo, fadado, esse corpo fardado, né? Fardado ao cansaço, ao erro, porque esse corpo é corruptível. Em breve, quando chegar a nossa hora, receberemos um corpo incorruptível. Quando Ele me chamar, aí essa bolha que pulsa sangue, esse coração, chamado coração, essa bolha que pulsa sangue, ela para de bater, os olhos se fecham, aí receberemos um corpo glorificado. Esse corpo corruptível, ele veio do pó, para o pó vai voltar, fica aí para ser velado pela família. A família prepara o velório. E nós, os filhos de Deus, subirá
já com o corpo glorificado, para reinar eternamente com Ele, não é? Então, é importante a igreja estar a par disso aí, é importante a igreja saber. Então, nós congregamos para fortalecimento do corpo, da igreja, dos irmãos. Um sofreu alguma decepção, vamos supor, deixa eu dar alguns exemplos. Vamos supor, o nosso irmão sofreu uma decepção com a família, está triste. Então, o local de ele se fortalecer é onde? Na igreja, com os irmãos ali. Ele vai escutar um salmo, ele vai escutar um louvor, e ali ele vai se fortalecer. Da mesma forma que este corpo corruptível, ele precisa do alimento, nós precisamos também do alimento espiritual para nós prosseguirmos. Ali nós vamos receber instrução de Deus. Ali Deus fala com a igreja. Ali Deus fala com um, Deus fala com outro. Ali nós oramos. A igreja não é inútil, Temos que ter muito cuidado. Nós sabemos que a graça de Deus é a misericórdia de Deus, sabemos que a graça de Deus ela é perfeita, né? Sabemos que no mundo espiritual tudo já foi feito, tem nada sendo feito hoje, né? Tudo já foi feito. Mas nós temos que ter a consciência que nós estamos nesse cosmo ainda deste mundo, então nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos falar com Deus, incentivar as pessoas a falar com Deus. Porque nós pregamos a graça de Deus, nós vamos incentivar as pessoas a não falar mais com Deus? Não tem lógica, né, irmão? Eu vou dizer que as pessoas não orem mais. Que é isso? Orar é falar com Deus. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Então nós falamos com Ele, orar em todo o tempo. O apóstolo Paulo diz, orar sem cessar. Como é que eu vou dizer para o irmão não orar? Né? Eu tenho que incentivar o irmão, a irmã, a orar. Eu tenho que incentivar como pastor. Eu tenho que incentivar a igreja de Cristo a orar. Falar com Deus, os irmãos, a igreja é os irmãos. Orar, ore. Está triste, ore. Sofreu uma decepção, ore, fale com Deus. Fale com Jesus. Amém? Então nós temos que ter esta comunhão. Então diz assim, eis que se levantou certo doutor da lei. Olha só. Eis que se levantou certo doutor da lei. Então não se levantou uma pessoa simples do povão, não. Se levantou um doutor da lei. Doutor da lei, ele tinha conhecimento da Torá, ele tinha conhecimento do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, da Torá, das leis de Moisés. Então era um doutor da lei quem se levantou ali. Se levantou porque mesmo ele sendo doutor da lei, ele tinha dúvida. Então mesmo a igreja de Cristo sendo escolhida antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz, humanamente falando, precisamos deste aquecimento, precisamos deste convívio ali com os irmãos, como o salmista diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ali a reunião, ali o corpo de Cristo, ali olha, nós soubemos que o irmão fulano está desempregado, então vamos preparar algo para ele, vamos levar para ele. Então isso é a igreja. Olha, nós tomamos conhecimento que a irmã, o marido dela está desempregado, está necessitado, então a igreja se reúne, vai até a casa dela e
e dar suporte, como o apóstolo Paulo fazia, né? Então isso é a igreja faz isso, a igreja não se reúne para aparecer, entretenimento, não, a igreja de Cristo se reúne para isso, orar pela cidade, orar pelo país, orar pelos governantes, né? Então isso é a igreja de Cristo se reúne, né? Orar para que Deus venha. A própria palavra de Deus mesmo manda, né? Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Deus conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir a tua voz, minha irmã. O esfriamento, humanamente falando, né? Então, para nós estarmos sempre fortalecidos, nós temos que ter essa comunhão com Deus, ter essa intimidade com Deus. Então esse homem não era um homem qualquer, um doutor da lei, conhecedor da religião, conhecedor da Torá, do Pentateuco, a lei mosaica. Esse que se levantou, certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Mesmo sendo doutor da lei, mestre, mesmo sendo doutor da lei, ele tinha dúvida. E ele foi até Jesus. Ele disse: mestre. Jesus é o mestre dos mestres, Senhor do Senhor. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com esse assunto, né? Mesmo sendo doutor da lei, mas não preenchia ele, não, mesmo sendo doutor da lei, sendo um religioso, ele tinha dúvida quanto à vida eterna, né? E ele chegou para Jesus e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Fez uma pergunta. 26, e ele disse, Jesus disse: que está escrito na lei? Jesus sabia, né? Jesus sabia, a palavra nem saiu da boca, Jesus já sabe, né? Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir da sua boca, né? Então Jesus disse, Jesus disse, 2 pontos. Que está escrito na lei? Como você lê? Como leis? O que está escrito na lei? Como você interpreta? Como é que você interpreta? Você não é doutor da lei? Versículo 27. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha aí. Simples, né? Simples. Amar a Deus sobre todas as coisas. O Evangelho da Graça Eterna é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, pastor, eu adoro meu esposo. Então você tem que aprender. Você tem que se converter, porque adorar só a Deus. Ah, porque eu adoro meu filho. Ah, porque eu adoro isso. Então você tem que se converter, porque adorar só a Deus. O único digno de adoração é Deus. Mas a mais ninguém merece adoração. Então a adoração a Deus é primária, não é secundária, não é em segundo lugar, é em primeiro lugar. Se você está colocando algo no lugar de Deus, você está perdido. Você está colocando a criatura no lugar de Deus, você está perdido. Você está perdida, minha amada. Está colocando algo no lugar de Deus. Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém. Na Bíblia Sagrada, Deus não mandou adorar Maria, José, Benedito. Isso é feitiçaria, isso é religiosidade, isso é idolatria. Idolatria é pecado de feitiçaria. O idólatra, o feiticeiro, até a esteira que o cobre é maldito, é maldita. Amém? Então se converta.
converta, presta atenção. Então, amar a Deus, ele sabia, né? Ele era doutor da lei, ele sabia. E respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amar a Deus entendendo. Não é aquele amor sem entendimento, é entender. O amor sem entendimento, o falso amor, é aquilo que você ama a criatura. Ao invés de amar o Criador, você idolatra, você é uma pessoa que idolatra, adora a criatura, em vez de adorar o Criador. A sua fé está errada. Sua fé, o foco está errado. Você está adorando a criatura, você está adorando o morto. Nós adoramos a Deus porque ele morreu, mas ressuscitou. Jesus é Deus. Amém? 28. E disse-lhe, respondesse bem. Jesus disse, né? Respondesse bem. Jesus já sabia a resposta dele, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Jesus disse, respondesse bem. Respondeste bem. Faz isso e viverás. Faz isso e viverás. Ponto. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, o mestre da lei, né, o doutor da lei, querendo se justificar-se a si mesmo, querendo justificar a si mesmo, não a Jesus, né? Querendo justificar a si mesmo. Muitas vezes a pessoa sabe que está fazendo o errado, mas ele quer justificar o erro, né? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha, ele teve uma dúvida. Ele ficou questionando. Quem é o meu próximo? Versículo 30. Respondeu Jesus. Respondendo, Jesus disse 2 pontos. Agora, Jesus dá uma... Jesus ele fala a respeito da parábola do bom samaritano. Agora, Jesus dá um exemplo de uma história que aconteceu. Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ninguém tinha dúvida. Com um doutor da lei, ele falava de uma forma específica, com uma pessoa simples, ele falava de uma forma que todo mundo entendia. Jesus não complicava. Quem complica é o homem complica hoje, porque tem que guardar sábado, porque tem que guardar o domingo, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque tem que pagar promessa, porque tem... Quem complica é o homem, quem complica é a religião. Mas o evangelho é simples, o evangelho da graça eterna. Então, 30. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, e os quais o despojaram, o espancando, se retiraram, deixando meio morto. Então, esse homem, ele ia de Jericó, ele ia de Jerusalém para Jericó. Ele ia da cidade de Jerusalém, por certo ele morava em Jerusalém, e ele ia resolver alguma coisa em Jericó, na cidade mais próxima. Ele morava em Jerusalém e ia para a cidade de Jericó. E ali ele encontrou um homem sanguinário, um homem mau, que o assaltaram, o espancaram, levaram seus pertences, né? E deixaram meio morto, né? Deixaram, se esse homem não tivesse tido esse socorro, esse cuidado, ele ia morrer, né? E respondeu, disse Jesus, descia um homem de Jericó, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e o espancando, se retiraram, deixando meio morto. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Ocasionalmente, não existe coincidência, né? Coincidência não. A história, Deus é o autor da história, Deus é o princípio, Deus é
o começo, Deus é o fim, Deus é tudo. Então, foi o próprio Deus que permitiu essa situação para exemplo para nós hoje. Próprio Deus, né? Então, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o pastor da época, né? Certo sacerdote. E vendo, passou de largo, passou de longe, não quis saber. Quis saber, não tenho nada com isso, né? 32. De igual modo, da mesma forma, também um levita, irmão, levita porque era da tribo de Levi, 12 tribos, e a tribo de Levi, ela não recebeu terra, porque a tribo de Levi cuidava dos utensílios, cuidava das coisas de Deus ali, da arca, né? Ele estava separado ali, a tribo de Levi estava separado para cuidar, ser mordomo, é o diácono hoje, é o presbítero, né? É o evangelista. Então, a tribo de Levi estava separada para esse papel ali, para essa função sagrada ali, né? Por isso que eles não receberam terra, porque eles não poderiam fazer duas coisas ao mesmo tempo, plantar e... Então, as outras tribos, 11 tribos, trazia sustento para a tribo de Levi, que cuidava das coisas de Deus, tudo certinho, organizado. Então, quando a pessoa diz hoje que é levita, está faltando com a verdade, porque você não é da tribo de Levi. Você é da tribo de Levi? Não. Nós não somos levita, nós somos filhos amados de Deus. Né? Andar dizendo algo que não tem comprovação, isso é faltar com a verdade. Levita era porque era da tribo de Levi. Se você adora a Deus, você é uma adoradora. Hoje não tem levita, tem adoradora. A adoradora que adora a Deus já se acorda adorando, o adorador já se acorda adorando, né? Então, de igual modo também, um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de longe, de largo, né? Fez a mesma coisa do sacerdote. Ele viu, como o sacerdote viu e não quis saber. O sacerdote pregava que tinha que amar, mas ele, na hora dele colocar em prática, ele não quis nem saber, né? Não adianta falar e não colocar em prática. A teoria, ela anda com a prática. Primeiro a teoria, elabora a teoria e coloca em prática. Primeiro, eu vou amar, então eu vou colocar em prática esse amor. Colocar em prática. Matando a fome de quem tem fome, matando a sede de quem tem fome, de quem tem sede. Porque se você diz que ama a Deus e não ama teu irmão, se você diz que ama a Deus que não vê, e você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, como é que você é mentiroso? Como é que você vai amar a Deus que não vê? Seu irmão, você vê a necessidade do seu irmão, o sofrimento do seu irmão, e você não está nem aí. Então isso é faltar com a verdade, né? Então, esse levita, o sacerdote passou de longe, não quis nem saber, o levita fez a mesma coisa, né? Mais um samaritano era aquele que ele só cria na Torá, ele só cria no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, o samaritano. Só por isso ele era odiado. Né? O que acontece hoje, eu não vou com a cara de fulano tem um cabelo muito grande, eu não vou com a cara de fulano é assim, fulano é assado, né? Então o samaritano, ele era odiado pelos judeus porque ele só cria nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Por isso que eles eram odiados. Mas aí você vê, não subestime o adversário. Não odeie ninguém. Só porque a pessoa é diferente do que você vai adorar as pessoas que têm um costume diferente. Você vai para o Japão, o costume é diferente. Você vai para a Índia, o costume é diferente. Você vai odiar seu irmão só por isso. Então você tem que estar se abrindo para o conhecimento,
para você não cometer erros por ignorância, né? Porque então os judeus odiavam os samaritanos devido a isso, né? Então provável que aquela mulher foi para o poço de Jacó, meio-dia, o sol quente. Imagina, ao meio-dia o horário que o sol está mais quente. Aquela mulher ela foi pegar água de meio-dia, porque ela não podia ir logo cedo de manhã, porque a judia estava lá e ia apedrejar ela, ia hostilizá-la. Então por isso que ela foi de meio-dia, né? E Jesus estava ali para receber ela, para cuidar dela, né? Mesmo se você está sendo odiada, você está sendo perseguida, mesmo se a sociedade não te aceita, Jesus está aí para te receber. Por isso que temos que orar, por isso que a igreja, a comunidade tem que estar a par do que está acontecendo, tudo, para orar, para interceder. Amém? Né? 33. Mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quem se moveu de íntima compaixão, quem provou amar de verdade, não foi o sacerdote, não foi o levita, foi o samaritano que era odiado. Ele se moveu de íntima compaixão e, aproximando-se, untou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, o seu cavalo, sua montaria, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então ele pegou, ele fez o primeiro socorro, que estava ao alcance dele ali, era o costume da época. Ele untou ali nas feridas, deitou-lhe azeite, passou azeite, limpou, passou o vinho, né? Montou ele no seu cavalo, na sua cavalgadura, no cavalo, e levou para a estalagem. Estalagem é tipo um hotel. Um hotel. Ele levou e cuidou dele, levou lá e cuidou dele. Chegou lá, chamou, se hospedou, né? Pagou ali para as pessoas que tinham mais conhecimento ali cuidar dele. 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 denários, pagou, olha aqui, pagou, não deixou lá, jogou para lá, deixou para morrer lá, não pagou. Ele fez a obra completa, ele provou que o amor dele, o amor que Deus deu a ele, era um amor verdadeiro, não era um amor fingido, né? Ele não jogou lá, né? Tem situações que a pessoa pega, já vi casos de pessoa pegar, jogar no hospital lá e pegar o carro e ir embora. Esse homem não, esse homem fez completo, ele levou para o hotel, ali ele pagou para cuidar das feridas dele. No outro dia ele disse, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 denários, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe, 2 pontos, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Olha aí que homem honesto, né? Isso, olha aí, ó. Toma aí, é o dinheiro que eu tenho, mas quando eu voltar eu passo aqui. Se vocês gastou mais com ele, eu pagarei. Compromisso, irmão, isso é compromisso. Ele ficou lá a noite toda, cuidou dele. Além de cuidar, quando ele encontrou ele no meio da rua, no caminho, na beira da estrada, se Deus não tivesse colocado esse samaritano para passar por ali, esse homem tinha morrido. Sempre Deus tem um bom samaritano para cuidar de você. Deus tem um bom samaritano para cuidar de você, uma boa samaritana. Quando diz samaritano, aqui se trata de um homem, mas pode ser uma mulher, pode ser um homem que vai cuidar de você, que vai socorrer você na hora da dificuldade. É Deus que vai colocar. Né? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 denários, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe, 2 pontos, cuidai dele, tudo que demais gastar, te pagarei quando voltar. 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi
o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Jesus contou essa história, essa parábola, para o doutor da lei entender. Que ele perguntou: quem é meu próximo? Né? Ele perguntou, disse, né? Para se justificar, né? Ele, porém, querendo se justificar-se, a si mesmo disse a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano para mostrar quem é o próximo. Jesus quer que a gente pense. A religião não deixa ninguém pensar. A religião faz adorar uma vaca, faz adorar um bezerro, uma madeira. Pega uma madeira, a madeira ali, o especialista nessa área aí, pega a madeira e faz aquele, e a pessoa vai adorar, eu te adoro, quer dizer, a religião não deixa ninguém pensar. Jesus fazia as pessoas pensar, então Jesus fez esse doutor da lei pensar. Jesus contou esse doutor da lei, esse religioso, Jesus contou e fez ele pensar. Aí contou a parábola e disse agora, 36, qual, pois, destes três, qual os três? O sacerdote, o levita e o samaritano. Qual desses três parece ser que foi o próximo? Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo? Daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Quem foi o próximo do samaritano aí? 37, ele não, um homem inteligente, 37, ele respondeu. E disse-o, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e fazei o mesmo, e fazei da mesma maneira. Jesus disse, vai e fazei da mesma maneira. É o que ele está dizendo para mim e para você que está me assistindo. Vai e faça da mesma maneira. Você disse, você está na congregação dizendo que ama, eu amo, eu amo. Então vá, coloque seu amor em prática. Vá na comunidade, vá nos becos, vá nas vielas, vá nas cracolândias da vida, socorra o drogado, socorra aquele necessitado, porque se você está somente da boca para fora dizendo, isso aí não vale nada. Você tem que colocar em prática. Por isso que a igreja tem que se reunir, por isso que a igreja tem que estar ativa, a igreja é o corpo de Cristo, tem que estar ativo. Amém? A igreja de Cristo é a luz que ilumina. A igreja de Cristo é o sal da terra, é o bom perfume, é o bom tempero. Amém? Então, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse, respondesse bem, disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então, nós temos que ir e fazer da mesma maneira. Amém? Eu te amo, Deus, eu te amo. Se você ama, você diz que ama a Deus, você diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, você é mentiroso. Você vê seu irmão na necessidade e você não socorre seu irmão. Aí está dizendo que ama? Não. Você prova que você ama a Deus quando você ama seu irmão, você socorre seu irmão, você se compadece da necessidade do seu irmão. Amém? Daquele que sofre, daquele que geme. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, que possamos fazer o mesmo, fazer da mesma maneira, e não se reunimos somente para dizer que amamos, mas saindo dali nós vamos colocar o amor em prática, socorrer o órfão, socorrer a viúva, socorrer aqueles que estão sendo rejeitados, humilhados, aqueles que estão sendo perseguidos pela sociedade. Meu Deus, fazemos a diferença. A tua igreja na terra faz a diferença. A tua igreja não faz a diferença porque se reúne na melhor catedral, no melhor cenáculo, porque tem programação em rádios, televisão, porque tem 500 mil membros. Não, a tua igreja faz a diferença porque ama, mesmo sendo uma chupaninha, mesmo sendo uma casa simples.
2, 3 reunidos ali amando, 2, 3 reunidos ali perdoando, 2, 3 ali reunidos matando a fome de quem tem fome. Essa é a tua igreja. Essa é a tua igreja na terra. Pai querido, Pai santo, eu te louvo e te exalto desde agora e para todo sempre. Nos dá força para fazer a diferença. Nos dá força para cuidar do necessitado, cuidar do órfão, cuidar da viúva. Nos dá força, Senhor, para prosseguirmos. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. Graça eterna, paz eterna. Amém, amada igreja santa, igreja escolhida, abençoada igreja. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te honrando, que Deus continue fazendo coisas sobrenaturais na tua vida. Nunca se esqueça, Jeová Jireh te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.